Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado de defesa. Não é simples, mas é necessário deduzir em juízo na Suprema Corte, porque o foro competente, uma ação penal contra um deputado federal que desafia os limites da lei penal. Isso é ordinário para o Ministério Público no seu afazer, ainda que não seja louvável para o alto nível da República e da Corte Constitucional, nós repetirmos ou veicularmos a extensão e a exatidão daquilo que já proferido pelo réu investigado. Poderíamos poupar a Corte desse dissabor, mas como a própria defesa diz e alega não compreender onde se encontram as ilicitudes cometidas, eu não invoco nem a minha imunidade de tribuna, mas o direito de defesa. Será em respeito ao direito de defesa que eu repetirei neste plenário parte das afirmações cometidas pelo denunciado que caracterizam os tipos penais aqui postos na petição inicial penal do Ministério Público. É verdade que a Corte Constitucional e a Constituição foram feitas para estadistas, não para atores que desafiam o Código Penal. Mas quando isso acontece, é necessário que o sistema jurídico responda na medida e na proporção exata, sem paixões, sem exageros, mas com a resposta correta que a lei impõe. O que, de largada, o Ministério Público gostaria de esclarecer e lembrar para aqueles que não conhecem, é que nós não estamos aqui, e é importante lembrar que, além da TV Justiça, do ministro Marco Aurélio, deu ao Judiciário, nós temos agora, além disso, temos os tribunais de internet, temos o mito da caverna de Platão se realiza em cavernas de internet, chamadas de bolhas. E nessas cavernas, muito se diz, muito se age e muito se pensa numa pretensa projeção daquilo que, de fato, acontece no mundo da realidade. Este julgamento se passa na ágora da institucionalidade. Mas o que nós trazemos na ágora da institucionalidade repercute nessas cavernas da internet, que chamam de bolha, quando parece ser transparente, mas que de bolha tem menos e mais de caverna platônica. De início, gostaria de lembrar Shakespeare em Henrique V. Falo do Chief Justice da Inglaterra, Gascoigne, que, quando Henrique IV dirigia a Inglaterra, prende o príncipe herdeiro, que depois será Henrique V, e o prende porque perante a corte desacata o juiz. O Chief Justice, desafiado pelo príncipe, desacatado, ofendido, ameaçado pelo príncipe em corte, é preso. E estamos falando de 1400. E desde 1400, o direito não compreende que as autoridades judiciárias sejam afrontadas, porque se trata exatamente do reconhecimento de que, após o judiciário, não há solução possível para os conflitos e as lides. Não se trata de respeito à pessoa do juiz, mas à institucionalidade da solução pacífica dos conflitos. E a história shakespeariana narra que não só o príncipe foi preso, como o rei adequadamente aprovou a prisão, como o dia que o príncipe torna-se rei, chama o Chief Justice para ser o seu conselheiro real. É uma demonstração na literatura, no teatro, de como se dá a submissão dos poderes, das autoridades à lei e ao direito. Insisto nessa alegoria shakespeariana para explicar que o crime de coação no curso do processo, que diz de usar violência ou grave ameaça
para favorecer interesse próprio contra a autoridade judicial, foi a primeira máxima figura executada pelo denunciado. Não se trata aqui de lei de segurança nacional, não se trata aqui de imunidade parlamentar, de exercício de opinião em tribuna. Se trata do mais rasteiro e histórica reação humana de atentar contra aquele que lhe julga. Esse é o primeiro dos crimes, e pacifique-se aqui a discussão de que estamos a invocar uma lei antidemocrática, de que estamos invocando um entulho autoritário, que estamos perseguindo parlamentares. Aqui se está exclusivamente, de largada, de começo, tratando de coação no curso do processo. As expressões usadas, os exageros, a violência verbal, que não é expressão, é muito além de expressão, a violência verbal se dirigiu nos termos do artigo 344. Nesta violência verbal, nesses absolutos excessos típicos da caverna da anomia da internet, transpostos para o espaço da ágora democrática, da institucionalidade, esses opróbios, esses impropérios típicos da caverna, quando trazidos para a ágora e colocados na expressão, partindo da boca de um deputado federal, veiculado em excesso por redes de comunicação de internet e sociais, isso se propaga num espaço em que chegamos, então, a ver a incitação da animosidade entre a Corte Constitucional e as Forças Armadas. A provocação, posso ler os trechos aqui, a provocação, vá à Corte Constitucional, prenda, execute uma ordem de prisão sobre as Forças Armadas, isso é típico exemplo de incitação de animosidade, algo que uma lei mais gravosa, a Lei de Segurança Nacional, reprime, considera isso inaceitável. Igualmente, as sucessivas ameaças na dicção do denunciado, ameaças, impropérios, violência, agressividade na sua fala, demonstra a tentativa de intimidar o Poder Judiciário, corte essa que é a competente para o julgamento de um processo, de um inquérito no qual ele é um dos investigados. Não há aqui um conflito entre poderes. O que temos aqui é um cidadão que, pela maravilha da democracia, ascende na mobilidade social brasileira ao posto de agente de Estado, mas que desconhece os limites do comportamento ético e jurídico das pessoas no seio de uma democracia e traz da caverna da internet comportamentos, expressões, excessos, violência verbal, ira na palavra, desejo de supressão do adversário, exclusão do destinatário da divergência, toda essa carga que, pelos canais democráticos da internet, permite que alguém se eleja, não pode permitir que na arena democrática, na ágora democrática, que fora do espaço anômico da internet, seja tolerado todo e qualquer comportamento violento dirigido ao juiz competente no processo a seu respeito. Distorcer-se isso para transformar em imunidade é ignorar que não existe campo para irresponsabilidade absoluta no campo político. Mesmo o herdeiro do trono da Inglaterra, onde o rei era irresponsável, respondia por ofender a um juiz. Há um nível de civilidade na democracia que compreende o diálogo com os adversários e não a supressão dos adversários. Os termos contidos, as ofensas colocadas, indicam não apenas o atingimento da honra, algo para o qual não houve representação e para o que o Ministério Público não se move aqui, mas há ataque, há agressão direta e indireta,
há ressentimento, há desconfiança, há insulto, há intolerância, há supressão, o desejo verbalizado explícito da supressão do adversário, de invalidar a existência, prender, surrar, fechar, todos os verbos colocados pelo denunciado demonstram uma incivilidade inaceitável entre um réu e a sua corte. Não se trata aqui de opinião, de ideia, de programa partidário. Se trata de depreciação, de violência verbal. E a violência verbal é exatamente a violência que está no 344. Usar de violência a fim de favorecer interesse próprio contra a autoridade. Intimidar o seu julgador, ameaçar o seu julgador é e sempre foi uma conduta absolutamente reprovável, independentemente da filiação ideológica, das propostas constitucionais ou inovadoras para o plano político que um parlamentar possa trazer em seu mandato. Não é isso que se trata aqui. Não é disso que se trata. E esses excessos, é importante que se diga, envolvem risco. Não estamos, e o Ministério Público aqui, ao trazer limites a serem conhecidos e postos, não estamos apenas... É doloroso atingir governos contra a liberdade de expressão quando ela existe. Mas aqui é um limite muito grave. Esta corte já sofreu atentados a partir de provocações de internet. Não se trata aqui de algo hipotético, algo imaginário, é algo factível. Esta onda de ódio por algoritmos polarizadores, que fazem com que pessoas ganhem votos neste campo e se projetem na arena da igualdade, na arena democrática, com uma pretensão de exclusão, com a pretensão de retirada, de eliminação do contraposto, é o limite que foi gravemente transposto. E quem o transpôs tem, pela internet e pelo cargo que ocupa, a responsabilidade de não ultrapassar os limites da estabilidade democrática do país. A democracia é um valor elevado que merece todo o apreço. Os fatos estão suficientemente demonstrados com a materialidade de gravações juntadas aos autos. Não se nega nem a materialidade, nem a autoria em todas as peças de defesa. O recebimento da denúncia é apenas para que se possa iniciar o processamento e que todas as hipóteses defensivas e as teses jurídicas que poderiam socorrer este caso sejam ponderadas ao longo de um devido processo legal. Mas o que o Ministério Público pede no dia de hoje é o recebimento da denúncia para que essa corte processe os excessos cometidos, processe os abusos cometidos, como na Inglaterra de 1400 se processaram. Apenas para que esse limite que foi transposto na convivência infeliz entre o mundo anômico da caverna da internet com o mundo democrático, tolerante e dialógico da vida democrática, solidária no século XXI, seja balizado, uma vez que este fenômeno, este é um caso de muitos outros que temos visto tornar-se frequente na nossa democracia, tolerante e respeitosa com todos, mas nem sempre tolerada ou respeitada por todos. Por esses motivos, é que o Ministério Público reafirma o teor da sua denúncia, por entender que em todas as expressões vazadas no discurso, na fala, nos filmes do denunciado, está presente violência verbal excessiva, imoderada, voltada contra a autoridade judicial competente em seus processos, o que caracteriza o 344 do Código Penal. E, ao mesmo tempo, tenta, por ameaças, impedir que o judiciário funcione adequadamente, o que seria o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. E, por fim, incitar a animosidade entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas numa imprudente e irresponsável compreensão de como se dá o jogo de forças em um Estado constitucional. Por esses motivos é que o Ministério Público pugna pelo recebimento da denúncia na tarde de hoje.
Muito obrigado.